Boa noite a todos. Opa, desculpe, eu dei uma esbarrada aqui no celular. Como vai, Lia? Vi que você já está aí. Segunda-feira nós estaríamos juntos lá na Casa Espírita mesmo, né? E hoje faríamos, nós dois, a palestra da assistência espiritual, que todas as segundas-feiras são realizadas. Com a nossa participação física lá na Casa Espírita, mas com o isolamento social, a pandemia, isso por nós, da nossa parte, está suspenso. Mas os mentores continuam trabalhando e bastante. Então, nós vamos hoje iniciar um tema para a nossa reflexão que é fundamental na nossa caminhada evolutiva, que é aquele constante no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os misericordiosos. E o item são o 9 e o 10. O argueiro e a trave no olho. Então vamos fazer uma oração para então darmos início. Fechando os olhos, agradecendo a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz aos nossos corações. Então o tema é o argueiro e a trave no olho, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. É uma passagem do Cristo que está no livro de Mateus, onde ele coloca que primeiro a gente deve procurar tirar a trave no nosso olho para depois a gente buscar cuidar de tirar o argueiro da trave do nosso irmão. O argueiro seria, vamos dizer assim, um cisco. Quando a gente vê um cisco no olho de alguém, a gente não vai lá para soprar, para tirar. Então o argueiro seria isso, né? E a trave seria um objeto muito maior que nos dificulta bastante a visão. Então o que o Cristo está nos colocando é que, ao invés de a gente ficar apontando os defeitos da outra pessoa, que primeiro cuidemos de tirar os nossos próprios defeitos, de olhar os nossos próprios defeitos, para que sem os nossos defeitos nós possamos enxergar melhor e ajudar o irmão a também a cuidar dos seus próprios defeitos. E na lição é enfatizado que naturalmente buscamos primeiro olhar o defeito dos outros e temos dificuldade de olhar o nosso por causa do orgulho. Então o orgulho é aquele sentimento que nos faz sentir superiores aos outros. Então, como nós nos sentimos superiores, então primeiro nós vamos ver a inferioridade e o defeito dos outros, mas o nosso a gente não olha. A gente encobre com um pano os nossos defeitos, mas aponta o defeito dos outros. Então a lição orientada pelo Mestre é que primeiro cuidemos de nós. Primeiro cuidemos de nós, para depois nós cuidarmos do nosso irmão. Quando o avião está com algum problema, aquelas máscaras de oxigênio descem. Qual é a recomendação? Primeiro pega a máscara, põe em você. Cuida de você. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir nem resolver o seu e muito menos o do outro. Então primeiro ponha o oxigênio em você e aí você vai ajudar a criança, o idoso, qualquer pessoa que estiver perto. Então, se o orgulho é que nos leva a
amenizar nossas fraquezas, mazelas e imperfeições, mas nos leva também a apontar o defeito dos outros, então, esse nosso defeito do orgulho, a gente tem que primeiro tratar dele. Primeiro vamos tratar da nossa intimidade, para podermos ajudar o outro. Porque quando a gente vai apontar o defeito do outro, será que a gente está fazendo isso para ajudar? Ou é para criticar? Ou é para a gente falar mal do outro e a gente se colocar num pedestal, numa condição de superioridade? Né? A lição também fala que o orgulho, ele é fonte de inumeráveis vícios e, ao mesmo tempo, é barreira para a conquista de muitas virtudes. Então nós vemos, por exemplo, a prática da caridade. Para a gente praticar a caridade, como exemplificativamente, e assistir a um irmão, por exemplo, que se encontra em situação de rua. A pessoa orgulhosa, ela nunca que vai lá, na pessoa que está na sarjeta, está toda maltrapilha, cheirando mal, né? Jogada, ela não vai ela vai sentir que vai se rebaixar de ir lá. Porque o outro é muito pequeno, muito inferior a ele, então ele não vai se rebaixar de ir lá ajudar essas pessoas. Ele não vai. Então, o orgulho nos causa quase que impedimento ou uma dificuldade muito grande de a gente conquistar diversas virtudes, como, por exemplo, a caridade. Então, a criatura, ela se impede de fazer isso. Por outro lado também, mas antes de falar nisso, vamos pensar na campanha Alta de Souza lá da nossa Casa Espírita, né, que a Vânia vai, o Pedro, filho dela, que aliás a gente tem que fazer elogio sempre, né? E aos outros, a Vita, enfim, todos que participam. Que veja, então tem que sair lá e ir de casa em casa, tocando a campainha, ou batendo palma, tocando no portão, não é? E aí, entregar uma mensagem espiritual e pedir alimento, roupa usada ou nova, ou qualquer coisa que a pessoa possa doar. Você imagina a pessoa orgulhosa, ela vai lá na casa pedir. Quer vai achar uma humilhação total? Ir lá na casa pedir. Ela não vai. Né? Então já não conseguiria participar da campanha Alta de Souza. O orgulhoso não gosta de pedir. Né? Porque para ele é uma humilhação, é uma vergonha ir lá pedir. Então, ao mesmo tempo que ele não pratica a caridade de ajudar, de estender a mão para o que está muito necessitado, também ele não pede ao mesmo tempo, porque acha humilhante ir pedir, vergonhoso. Então, vocês vejam que como a gente combater o orgulho, realizando essas atividades, seria importante, que vai amenizando o orgulho. Então, vocês vejam também que o orgulho atrapalha muito a pessoa conquistar a virtude da caridade do perdão. Né? Porque perdoar também é uma caridade, é uma forma de caridade. E o orgulhoso, ele não vai pedir perdão. Ele errou, mas ele não vai lá pedir perdão, porque ele pensa, eu vou lá me humilhar para essa pessoa e ainda corro o risco dele recusar me perdoar. Vai ser uma humilhação, então eu não vou me rebaixar. Então é assim que o orgulho faz e nos impede a conquista de virtudes tão importantes para nós, porque é exatamente isso que a gente mergulha na encarnação para conquistar. Então a gente mergulha na carne para a conquista dessas virtudes, e o orgulho, ele não deixa. Ele impede de a gente conquistar essas virtudes. Por outro lado, o orgulho é fonte de inumeráveis vícios. Né? Então o orgulhoso, ele, devido ao orgulho dele e se sentir superior a todos, se ele precisar tirar do caminho dele a pessoa que, por exemplo, está fazendo alguma coisa
grandiosa, ele vai retirar, porque ele quer brilhar. E se tem outra pessoa que está fazendo uma coisa muito boa, e como ele quer aparecer, ele só quer aparecer, ele faz conta uma mentira ali, né? Ele espalha um boato acolá, ele inventa, tudo para ofuscar a outra pessoa, porque só quem pode brilhar é o orgulhoso. Ele é quem tem que estar por cima, sempre ele é que manda, é o dono de tudo. Então o orgulho é um problemão para nós que estamos vivendo na condição de espíritos errantes. Errantes porque nós não conseguimos ainda conquistar virtudes suficientes para não precisarmos mais encarnar compulsoriamente. Porque como ainda a gente não conseguiu adquirir o mínimo, o básico de amor, de bondade, de virtudes, então significa que a gente precisa mergulhar na carne ainda muitas vezes para conseguir. Por isso que a gente é espírito errante, não tem ainda um lugar no mundo espiritual. Nosso lugar é no astral e, para dizer a verdade, no umbral, né? No umbral, nas regiões mais baixas. Então essa encarnação nossa, ela é crucial para a gente conseguir um mínimo de virtudes e de conquistas, para a gente também não precisar mais compulsoriamente ficar vindo, porque encarnar a gente vai ter que vir por causa das provas. No caso daqueles eleitos, a prosseguirem o seu processo evolutivo neste planeta, né? Porque as provas vão ser muitas, porque não vai ter mais expiação, só provas. Então é prova, prova e prova e prova. Está parecendo o colégio da minha filha. Quem é de Mogi conhece, o Colégio Brasilis. Ele é mais ou menos o estilo do colégio, de outro colégio que tem aqui, e que tem prova 3 vezes por semana, toda semana, no ano inteiro. Prova direto. O colégio é o objetivo, agora eu lembrei. Então, vai ser assim também para nós, né? E minha filha fala que não aguenta mais o Brasilis, porque tem muita prova. No mundo regenerativo vai ser estilo Brasilis. Provas uma atrás da outra. Para quê? Para sermos colocados à prova, a teste. Não é expiação, porque a expiação é diferente. Você vem com um problema e tal, tem que sofrer, né? Porque veja, quando a pessoa nasce numa condição de pobreza, não é expiação isso. Na verdade é prova. Para a conquista de valores, né? E de virtudes. Então da resignação, né? Agora, na medida em que a gente não trabalha isso em nós, não trabalha o orgulho, a gente não consegue limpar em nós as mazelas que nós temos e os vícios que nós temos. E aí a gente sempre vai continuar se considerando superior e melhor, né? E não trabalha isso. Então o orgulho não deixa. Que o orgulho, como eu disse no início, ele coloca um pano em cima da nossa vista, que o Cristo chama de trave. Então põe uma trave, vamos usar a expressão do Cristo, põe uma trave, e essa trave te impede de ver dentro de você as suas mazelas. É por isso que na casa espírita é enfatizado, em toda casa espírita é enfatizado o tempo todo a reforma íntima. A reforma íntima é um processo que em toda a casa espírita é falado todos os dias. Porque é através da reforma íntima, que é um processo que nós deliberamos realizar, de nos limpar, de combater o orgulho ferozmente, bravamente, né? E olhar sempre, todos os dias, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando, o que é que eu fiz de errado, porque a gente percebe. A gente que é espírita, né, que já estuda a espiritualidade e que já está interessado e que vai atrás, no momento em que a gente cometa uma gafe, um erro, uma falha, na hora isso bate em nós, a gente percebe, opa, eu errei aqui.
Mas se o orgulho for forte, você não vai lá corrigir na hora, você vai deixando para lá. Mas se você está determinado a combater e realizar a reforma íntima, você vai buscar corrigir na hora. Não deixar nem para o outro dia. Naquele mesmo dia, se for possível na mesma hora, já tenta corrigir o erro. Então foi grosseiro. Vai na hora e tenta resolver, tenta amenizar. Vai lá, pede desculpa, faz alguma coisa. Não deixa a pessoa ir embora com raiva de você, por causa da sua grosseria. Não deixa, porque esse é problema. Né? Dentro de casa é um negócio que é muito comum acontecer, porque normalmente a verdade é a seguinte: com as pessoas de fora, nós procuramos ser gentis, ser mais educados, polidos, respeitosos, mas dentro de casa a gente não é assim, principalmente os pais com os filhos, porque a gente quer o respeito dos filhos. Mas será que a gente respeita também os filhos da mesma forma? Ou nós ficamos achando que eles são nossos? Nossos. E aí então nós podemos fazer como nós quisermos. Será que é assim de verdade? Talvez não, né? Com certeza que não, né? Então, o respeito e a amizade que devotamos para as pessoas de fora, temos que fazer redobrado para os nossos afetos dentro do nosso lar. Então a amizade que devotamos para as pessoas de fora, nós temos que dar em dobro para o nosso filho. O nosso filho tem que ser nosso amigo. O respeito tem que existir, mas nas duas mãos. Né? A gente tem que exigir o respeito. Não é nem pedir, é exigir. Mas nós temos que respeitar também. Claro que a nossa condição é de autoridade em relação ao filho, especialmente na primeira infância. Porque é na primeira infância que a criança, que o espírito nessa fase infantil está mais aberto, mais receptivo. É o momento que os pais têm para depositar naquele coraçãozinho infantil, que ainda é mais espírito desencarnado do que encarnado, porque acabou de encarnar, tem pouco tempo que encarnou, ao contrário do tempão que ficou na desencarnada. Então é a hora, é o momento de colocar naquele coraçãozinho, naquele espírito, o respeito para com todas as pessoas, com os pais, sobretudo, mas também com as pessoas. Antigamente, quando a gente era criança, na época, o respeito aos mais velhos era algo que era um dever, era natural. Imagine se tivesse dois adultos conversando, a gente criança ia entrar no meio. Não fazia isso, até porque se entrasse o tapão vinha logo de imediato. Né? Não entra na conversa de adulto, nem você tinha que ficar de longe olhando. Era assim. Não é? Então, hoje é diferente, lógico, os tempos são outros. Não é? Mas, ao invés de a gente incutir no coração a força como era antes, agora a força é a força do amor. Porque também os espíritos são outros. Os espíritos que estão encarnando são diferentes. Eles são diferenciados. Quando você vai repreender uma criança hoje, ela quer que você explique por quê. E pergunta, mas por que está me pondo de castigo? E se você não explicar e não fundamentar e não tiver razão, ele não vai aceitar. Ele pode até acatar, porque não tem saída, mas ele não vai aceitar dentro do coração. Porque ele tem que saber que está errado e você tem que explicar onde é que está o erro, para ele aceitar o erro e aí ele acata. Porque esses espíritos compreendem melhor a lei de justiça, de caridade, do perdão, do amor, da indulgência. Esses espíritos novos são os espíritos da nova geração. Não é? Que nós vemos lá no livro A Gênese, a nova geração, capítulo 18. Tendo oportunidade, depois dá uma olhadinha lá. É o último capítulo do livro A Gênese que fala da nova geração, dos espíritos da nova geração. Quem são eles? Esses espíritos são os que vão nos ensinar depois no mundo regenerativo. Que eles estão nascendo agora no final do ciclo expiatório e provacional. Então daqui 30 e poucos anos, 37,
que quando vai terminar o ciclo expiatório e provacional, eles vão ser os adultos. Os nossos avós, talvez, né? Os avós, os pais das crianças novas que vão nascer, eles vão ensinar. Então eles já vêm mais maduras, são espíritos mais maduros, com valores novos. Agora, nós, não é, que estamos ainda lutando com um esforço, com dificuldade para a gente se melhorar um pouquinho, mas graças a Deus, né? Porque antes a gente nem se preocupava com isso. Porque a gente conseguindo nos melhorar um pouco que seja, já é uma grande coisa. Gente, quando a gente dá um passinho na conquista de virtudes e reprimimos vícios, quando a gente chega no mundo espiritual, nós somos aplaudidos lá pelos nossos irmãos. Aplaudidos. Porque eles ficam felicíssimos com as nossas vitórias e as nossas conquistas espirituais. Mas quando a gente fracassa, eles ficam entristecidos, porque estão todos torcendo por nós, pelas nossas vitórias, pelas conquistas de valores espirituais e morais, intelectuais, para que possamos nos orientar melhor nas próximas oportunidades reencarnatórias. Não é? Então, com esse esforço que fazemos, vai ter um valor que nós não temos noção. A gente fazendo um esforço para reduzir em nós as mazelas que ainda agasalhamos na intimidade, como o orgulho que nós estamos falando aqui, é uma coisa grandiosa. Uma coisa grandiosa. Porque o orgulho e a humildade são antagônicos entre si. Quando eu reduzo o orgulho, eu aumento a humildade. Quanto mais eu esmago e diminuo o orgulho, mais a humildade cresce em nós. Então nós temos que asfixiar o orgulho em nós e fazer crescer a humildade. Porque quando a gente tem a humildade, a gente não sente envergonhado de pedir perdão pelo nosso erro. Porque nós vamos compreender que quando nós erramos, o pedir o perdão é uma compreensão nossa que aquele que nós ferimos pode se tornar um inimigo nosso. E nós irmos lá pedir o perdão para ele, e mais do que isso, corrigir o nosso erro, reparar, é colocarmos em ação a lei do amor e evitarmos inimizades que se prolongam às vezes por séculos e milênios. Então, reconciliação. Ao mesmo tempo, quando alguém nos faz um mal, nós somos a vítima e alguém é o algoz, vítima entre aspas, nós podemos e devemos perdoar o outro, sem esperar que o outro venha nos pedir perdão. Nós podemos ir lá e já perdoar a pessoa, porque nós, com isso, demonstramos que já temos consciência que o outro agiu daquela maneira por força de um mecanismo de atração meu mesmo. E que ele contrai uma dívida decorrente dessa minha atração por ele agir assim. E eu perdoo a criatura para ela ficar em paz também. E mais do que isso, se a gente ainda puder ir lá ajudar o nosso irmão que contraiu essa dívida, e com isso fez com que nós quitássemos a nossa dívida perante a justiça divina, maravilhoso. Mas o orgulho não deixa a gente fazer nada disso. Ele nos impede. Ele coloca um obstáculo quase intransponível para a gente não conseguir avançar. Né? Para a gente fazer a reforma íntima com orgulho, a gente não faz. O orgulho não deixa.
a gente não vai trabalhar a reforma íntima. A gente não vai se reformar intimamente, diminuindo as mazelas, os nossos vícios, os nossos erros, e ir substituindo por virtudes. Então a gente vai na casa espírita e ouve lá que precisa fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. O orgulho não deixa a gente fazer nada disso. Então a gente está indo lá, ouvindo palestra e tal, e todo mundo falando, e a gente se segurando, não deixa. E de olho no defeito de todo mundo, com o olhão aberto assim. Vai aquele lá e fica só falando ali, em vez de ficar estudando, vai lá, aquele ali, ó, fazendo a palestra lá, ele fica conversando, atrapalhando. Por que não cala a boca? A gente fica só com esses pensamentos. E quando não fala ainda, né? Não está vendo que está escrito lá que não pode fazer barulho, que tem que fazer silêncio? Por que fica falando? Então fica olhando os defeitos dos outros. Vamos cuidar de nós, porque tem outros que cuidam disso. Por que você tem que ficar atrás de mexer com isso? Pois se tem os dirigentes lá da casa, o que a gente tem que ficar aí atrás, falando, tomando a frente de coisas que não é para nós? Não é para nós. Então tem coisas que a gente não... que tem os responsáveis. E os responsáveis sabem o que tem que fazer, quando fazer, de que maneira fazer. Então, por exemplo, quem que é o responsável pelo planeta Terra? É o Cristo planetário. Então as coisas que tem que fazer, que são da alçada dele, ele sabe que tem que fazer. O que a gente tem que ir atrás de querer lidar com isso? Nós não temos condição para nada. A nossa condição é mínima. A gente não consegue lidar assim, nem com as nossas fraquezas. Como é que nós vamos querer fazer essas coisas grandiosas? Não vamos fazer as coisas que nós temos condições. E são as coisas pequenas que são as mais importantes, na verdade. Não é? Dentro do lar, ser uma boa companheira, ser um bom companheiro, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Começa daí. Ser gentil dentro do lar, a gente tem que começar dentro do lar. Ter compreensão, porque a nossa atitude é observada. A nossa postura dentro do lar, ela é observada e ela é percebida. Não só pelos nossos afetos dentro do lar, mas não nos esqueçamos, nós somos espíritas, nós somos trabalhadores da casa espírita, os espíritos vêm na nossa cola e vêm até atrás da gente na nossa casa para nos observar, para ver se a gente é aquilo que fala lá. Porque se nós formos, eles vão nos respeitar. Talvez até se espelharem em nós. Porque vão pensar, ele conseguiu mudar. Era um traste, olha como mudou. Então eu também posso conseguir. Então a gente pode ajudar os nossos irmãos espirituais, as outras pessoas, ou seja, encarnados e desencarnados, porque somos todos espíritos, com o nosso exemplo, com a nossa conduta, com o nosso modo de viver e de ser. Só isso. Às vezes você não precisa fazer mais do que isso. A sua conduta é a sua testemunha, é o seu advogado. Você não precisa de mais nada. Por isso que fala que a verdade não precisa nem de advogado. A verdade por si só já é a defesa. Portanto, como Cristo recomendou, vamos tirar a trave do nosso olho, que são os múltiplos defeitos e orgulho, sobretudo, que temos no coração, para aí então, já libertos dessas mazelas todas, a gente ter condições de ajudar devidamente. Não é ficar apontando o defeito, não. Mas é ajudar. E muitas vezes nós ajudamos só com o nosso comportamento. Né? Às vezes você não vê assim, né? Tá aquela criançada, aquela bagunça toda, e coisa e tal, aí passa a diretora, ou passa a professora. Né, Alessandra? É, Vânia? Aí passa a professora. As crianças ficam tudo quietinhas assim. Respeito. Por causa da pessoa que está. Se passa outra pessoa largada, eles não ligam, joga papel, não querem nem saber. Mas passa a autoridade para eles, que no caso é a professora, a diretora. E os espíritos desencarnados respeitam também. Né? Então vai um espírito iluminado, o desencarnado veio, tem um respeito. Tem um respeito. Como é que a gente se ilumina? Você ilumina fazendo bem. Cuidando de tratar das suas mazelas, das suas imperfeições.
Porque você se ilumina quando você reduz em si próprio os seus defeitos. Aí a gente se ilumina. Você cresce em espírito. Então, minha gente, eram essas as considerações para a nossa reflexão que eu traria sobre esse tema tão fundamental e importante que é o argueiro e a trave no olho. Não é? E hoje, como é segunda-feira, a gente sempre procura enfatizar que é dia de assistência espiritual na nossa casa espírita. Dentro do possível, cada um de nós, os trabalhadores da casa, mesmo aqueles que não sejam da tarefa de hoje, não é? Se possível, né, em algum momento, né, antes de dormir, recolher no cantinho e faz uma oração, uma prece, né, uma vibração, né, em forma de cores, inclusive, cor azul, cor verde, sobretudo, né, encaminhando lá para a casa espírita, porque os nossos mentores, eles continuam trabalhando lá na assistência espiritual. Então a nossa contribuição, né, pode ser essa de doar vibrações. E durante o sono físico, via de regra, os trabalhadores, eles são conduzidos para o trabalho, né, o trabalho de assistência espiritual, juntamente com os mentores. Então vamos fazer uma oração para a gente terminar. Vamos fechar os olhos e agradecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, muita paz e muita luz. E uma semana de muita luz e de muitas bênçãos para todos nós. Amanhã e na quarta-feira, o Sérgio e a Fabiana que ficarão incumbidos na palestra amanhã e quarta às 18 horas. Na quinta, a Vânia, e sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.